A hora que o povo for para a esplanada dos ministérios, mas não é assim fim de semana, puser lá 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, e ficar lá uma semana, invadir Brasília. Acampar em Brasília e exigir a mudança dos ministros, artigo 142 da Constituição. O povo basta botar isso. Supremos somos nós, que pagamos o salário de vocês. Ouviu, povo? Ouviu? Supremo é o povo que paga o salário do funcionário público nomeado, que é o ministro do Supremo. Funcionário público sem concurso, nomeado por favor político, que é a coisa pior que existe, é braço de partido político. Vai lá e diz, artigo 142. E aí o presidente dissolve o Supremo e nomeia outros 11 para o lugar. Nós precisamos fazer isso. Sabe por quê? Ele não pode contar, o presidente não pode contar com Alcolumbre nem com Maia. Por quê? Os dois têm processos no Supremo, Antônia, de corrupção passiva. Os dois têm e lavagem de dinheiro, todos dois. Se o Rodrigo Maia se engraça e diz assim, eu vou votar aqui uma CPI contra o Supremo, no dia seguinte vai lá o assessor parlamentar do presidente do Supremo, bate na porta, ô, seu Rodrigo, presidente, querido, está bem? O senhor está bonito, está gordinho, todo pimpão, todo vaidoso. Vem cá, seu Rodrigo, o senhor disse que vai instalar uma CPI. O senhor tem 4 processos lá de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Tem um que o procurador está pedindo 15 anos de prisão para o senhor. Se o senhor ficar aí insistindo com essa coisa, o senhor sabe, os ministros se ofendem, vai para a pauta, o senhor vai ser condenado, vai ficar igual o Eduardo Cunha, vai sair preso da cadeira de presidente da Câmara e vai para a cadeia e é caçado. A mesma coisa o Alcolumbre. Porque todo mundo tem ficha suja, está nas mãos do povo. Está todo mundo na mão do Supremo. A maioria do Congresso, a maioria da velha política, como a maioria da velha imprensa, não é cotó. Os políticos novos que chegaram são idealistas. Eu vejo lá essas moças, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, vigorosas, cheias de ideais, enfrentam situações até difíceis para uma mulher enfrentar sozinha. Estão lá com o ideal, fazendo por amor. E há outras pessoas que eu não sei o nome, não quero ser. O Felipe Barros, guerreiro, lutador. Mas tem muita gente lá, senador da República, deputado federal, que o rabo dá a volta no Congresso. Sim. Todo mundo pendurado em processo no Supremo. Aí o cara diz, vamos instalar uma CPI contra o Supremo. Aí o Supremo pisa no rabo do cara, o cara fala assim, miau, não quero mais instalar. Aí a música começa rugindo. Do Bezerra, se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. É complicado. E o presidente do Senado e o da Câmara não tem independência. Estão na mão do Supremo. Tem o rabo preso na gaveta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Está nas nossas mãos, está na mão do povo. Mas eu fiz um pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes. Não vai para a pauta. Porque se for para a pauta, vai lá de novo, bate na porta do assessor parlamentar. Ô, seu Alcolumbre, como é que está o nosso Amapá, aquele estado lindo, na foz do Rio Amazonas, no Delta? Ainda tem aquele restaurante do Forte, onde a gente come aquela comida gostosa. Onde a gente se encontrou muitas vezes. Mas aqui, seu Alcolumbre, tem um processinho lá que pede 20 anos para o senhor, o procurador é maluco, pediu 20 anos de condenação para o senhor por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Mas se o senhor puser na pauta aí esse negócio de impeachment do ministro do Supremo, vai entrar na pauta e o senhor vai acabar igual o Eduardo Cunha. Vai sair da presidência do Senado, vai ser caçado e vai ser preso. Vai ficar na cadeia aqui. Não vai lá para Curitiba, como foi o Eduardo Cunha, mas vai ficar aqui na Papuda. O senhor é que escolhe, mas eu vim lhe dar esse recado, além de lhe dar um abraço de saudade, querido. Vamos tomar um açaí juntos, seu Alcolumbre. Não tem jeito. O presidente não tem para onde correr. E, infelizmente, nós elegemos um homem honrado depois de uma sucessão de presidentes que fizeram um toma lá da cá.
deixar os deputados e senadores e mais o Supremo Tribunal Federal indicar gente, porque os ministros do Supremo também indicam gente. Ministério, indicam na Binacional Itaipu, indicam no Banco do Brasil, indicam para a Receita Federal, eles indicam gente. Eles competem com os senadores e deputados, indicando gente a favor deles. Ou senão faz a filha desembargadora no tribunal, a outra desembargadora no tribunal, eles fazem o que querem. Porque eles se acham os semideuses. Vai Agora... um maluco do capitão Bolsonaro e acaba com isso, tranca o cofre. A crise de abstinência, querida. Está todo mundo enlouquecido. O Lula, um ladravaz. Roubava e deixava roubar. Mensalão, Lava Jato, Petrolão. O Temer fez um grande acordo, todo mundo metia a mão no governo dele. Teve um que foi apanhado até com 500 mil correndo no meio da rua. A maior situação. O Fernando Henrique, um esquema de grana, privatização, aquela reeleição do Fernando Henrique foi paga em dinheiro. Eu defendi 3 deputados acusados de terem se vendido. Eu, Roberto Jefferson, fui para a tribuna para impedir a cassação, a registro histórico desses meus discursos e filmes, para que 3 deputados que tinham uma participação mínima, mas a reeleição que não existia, que o Fernando Henrique patrocinou, foi R$200 mil. 100 mil no primeiro turno de votação, mais 100 mil no segundo turno de votação. Então, você não tem ninguém santo aí. Vem um cara, porque o último, depois da redemocratização, porque os presidentes militares não davam essa confiança para político meter a mão. Figueiredo foi o último presidente da Revolução e era um homem honrado. Eu fui deputado, você não ouvia falar nada de safadeza no governo do presidente Figueiredo. Mas aí entrou o Sarney. A conversa era enorme. Nossa! Não. O primeiro que entrou foi o Sarney ou foi o Collor? 80... Quando acabou a redemocratização... Foi o doutor Tancredo, deu Sarney. O Tancredo morreu, o Sarney era o vice e foi para o lugar dele. Aí depois veio a eleição direta, ganhou o Collor em 89. Depois do Collor foi o Itamar. Depois do Itamar, o Fernando Henrique 2 vezes. Depois do Fernando Henrique, deu Lula, depois deu a Dilma. Todos eles deixaram roubar e fizeram tomar lá da cá. Aí chega um capitão maluco que fala palavrão, mas não deixa roubar. Qual é o crime desse cara? Nas tuas entrevistas, você começa a perguntar às pessoas. Tem 35 pedidos de impeachment. Eu dou muita entrevista para rádio, televisão. O cara diz, mas, doutor Roberto Jefferson, tem 35 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Eu digo, me dá a razão de um. Me dá a ementa. Não tem. O que é o motivo de um pedido? Me dá a ementa. Ele roubou na Petrobras? Ele fez o Petrolão? Não. Ele fez o Mensalão? Não. Ele fez a Lava Jato? Não. Ele privatizou a Vale do Rio Doce, tem sinal de corrupção? Não. Ele privatizou a Telebrás com conversa de corrupção? Não. Ele fez a reeleição de candidato na Constituição com conversa de corrupção? Não. Então, que acusação fazem contra ele? Diz que ele sai na rua, presidente, que dá a mão ao povo, abraça o povo, que come cachorro-quente na barraquinha. Se isso é motivo para se empichar um presidente da República. Então, diante dessa covardia que o Supremo avaliza desgraçadamente, esse Supremo que é o pior Supremo composto da República dos últimos 100 anos, de pouca gente de valor jurídico, todo mundo comprometido com partido político. É um Supremo que é o puxadinho do PT e o puxadinho do PSDB. E está fazendo tudo para prejudicar o presidente da República. Toma conta desse pedido do Alcolumbre. Se ele vai conseguir no Supremo a reeleição que vai dar para ele e vai dar para o Maia. O Maia não teve coragem. Não só eu, vocês aí também vamos tomar conta desse pedido, porque aí é papo de invadir, né? É papo de meter o outro. Eu falo para as pessoas, gostem de mim ou não, eu estou falando a verdade. Então a pessoa vai lá e confere. Vai lá saber o seguinte, esse pedido que o Alcolumbre fez vai ser aprovado para o Supremo, ele vai poder se reeleger? Deus me livre. Se puder,
o Rodrigo Maia vai poder se reeleger também. Não. Não é? O que dá para um, dá para o outro. Nem fudendo. Roberto. Então, fiquem atentos. E vamos ficar atentos com essas maldades que os ministros do Supremo têm feito contra um homem honrado, um homem decente, um homem humilde, que fala palavrão, mas não rouba e não deixa roubar. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, defensor da família, da pátria, da soberania do Brasil, da democracia e da liberdade, que são os valores que nós acreditamos e vamos morrer lutando ao lado do presidente da República se tentarem defenestrá-lo da cadeira de presidente. Você tenha certeza que nós vamos botar a espada sagrada da nossa mão em nome dos nossos pósteros, porque nós não podemos deixar os nossos filhos o exemplo que está tendo o filho do argentino, o filho do boliviano, o filho do venezuelano ou o filho do cubano que viu isso lá. Nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, a pátria que nós recebemos dos nossos antepassados. Só para finalizar, que eu sei que você precisa finalizar, eu falava com a Cristiane, minha filha, eu conversava com a Cristiane, minha filha, eu levei a minha filha para ver o túmulo de vovô Ibrahim, meu padrinho, foi o primeiro PTBista da família em 1945. Tem uma trovinha que ele repetia e que está na lápide que cobre o túmulo dele, que diz assim, ele foi o autor, vovô Ibrahim, na bandeira cabe a pátria do tamanho que a pátria for. Numa hóstia pequenina cabe Deus, nosso Senhor. Meu avô era um amante da bandeira, da pátria, um amante de Deus. Eram os princípios basilares que sustentaram a educação que ele deu a meu pai, que meu pai trouxe para mim, que foi a cultura que eu dei à minha filha Cristiane, que deu aos filhos dela, e nós teremos nos nossos bisnetos, se Deus quiser. Amém. Amém, amém. Roberto, um monte de... Eu tenho medo? É. Eu tenho medo. Eu tenho medo de se instalar no Brasil o mesmo comunismo que está instalado na Venezuela, na Argentina e na Bolívia. Esse é meu medo. Não vamos deixar.